Bom dia, é uma alegria estar aqui com todos vocês. Esse é o café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. É uma honra para mim estar aqui ao lado do Diogenor de Souza Franco Neto, um brilhante professor hoje, recentemente defendeu tese de doutorado exatamente sobre o tema de hoje. Então, eu estarei aqui ao lado dele para ouvi-lo novamente, aprender com ele, e ele vai, obviamente, trazer algumas ideias bastante revolucionárias, e vamos tentar discutir um pouco essa questão do hipersuficiente. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Tereza Narras e a professora Ione Frediani, que são as duas coordenadoras desse evento da academia, que já é um sucesso. E cumprimentar também o nosso presidente da academia, o nosso querido Alexandre Agra Belmonte, que vem revolucionando a academia de todas as formas, inclusive do ponto de vista digital, tecnológico. Fizemos agora um congresso em agosto, um sucesso total, e além dos congressos regionais. Era um grande sonho da academia pulverizar esses congressos, não centralizar tudo em São Paulo. Hoje, então, isso é uma realidade. Então, eu acho que a academia está, como nunca, desempenhando um papel incrível junto à sociedade, e especialmente no âmbito do direito do trabalho, entre professores, magistrados e todos aqueles estudantes e outros que atuam com o direito do trabalho. O tema de hoje, que foi objeto da nossa live, do nosso debate, é o trabalhador hipersuficiente. Nós temos algumas questões para discutir em torno dessa questão. Essa reforma que ocorreu em 2017, no artigo 444, foi uma novidade, alguma coisa bastante inesperada em termos legislativos, embora é algo sempre reclamado pelo fato do trabalhador ser tido sempre como aquele chamado hipossuficiente ou incapaz de expressar sua própria vontade. Então, nós temos problemas aí vinculados à própria terminologia. Será que essa terminologia é a mais adequada? E depois, de quem nós estamos falando quando falamos do hipersuficiente? Mas o problema, esse corte feito envolvendo a formação universitária, então ele tem um título universitário e um salário mais elevado, são dois elementos suficientes. Isso tornaria esse trabalhador diferente dos outros. E outra questão, nós podemos criar uma outra categoria de trabalhador? Não há uma exigência constitucional para que não haja nenhuma distinção entre trabalho intelectual, trabalho manual? Ou isso não tem nada a ver com essa questão? Depois, será que o trabalhador, pelo fato dele ter um salário mais elevado ou ter uma formação profissional, necessariamente ele estaria em condições de igualdade perante o seu empregador? Ou mais até, se ele estaria em condições de até atuar no mesmo plano de uma representação sindical, né? Onde celebram-se acordos, e esses acordos, desde que não afetem a ordem pública, eles poderiam, inclusive, contrariar a própria lei. Quer dizer, já temos dificuldade da doutrina para avançar nessa questão do negociado versus legislado. Mas o argumento forte é que o sindicato representaria, então, o grupo de trabalhadores. E aí a própria Constituição reconhece a autonomia privada coletiva. Mas aqui nós estamos falando da autonomia privada individual. E aí, como é que fica essa questão? Então, veja, são questionamentos muito interessantes, riquíssimos, e mais. Eu não sei, Gel, eu estou lançando um monte de coisa. Eu confesso que eu recebi esse convite ontem à noite, embora a Tereza já tinha me falado lá atrás. Só que
eu tinha dificuldade de agendar, porque a gente sempre tem muita coisa ultimamente, parece que a gente não trabalhava nada e agora começou a Parece que trabalhar com ficou a mais pandemia. cheia a agenda, né, professor? Nesses É. tempos. E aí, ontem à noite, a Tereza falou, é amanhã. Eu falei, não acredito que é amanhã. Eu falei, tá bom, vamos conversar. É um tema tão recorrente. Eu acho assim que quando a gente fala coloca na boca a abundância do coração, é mais fácil, porque a gente Com vive todo certeza. dia isso. Não é alguma coisa que vamos falar de algo, vamos falar agora da pandemia do ponto de vista científico. Eu não falaria nada, eu não sabia o que falar. Como também não sei falar nada do hipossuficiente, É aquela mas história, professor, quando ele não sabe o que falar, é melhor se calar, né? é verdade, Ao exatamente. contrário da moda que existe hoje, de todo mundo falar sobre tudo. É, por isso, Gel, eu já vou ficar quieto, porque como Faça não é minha isso. praia, eu quero, na verdade, dizer o seguinte: o Carlos Henrique Bezerra Leite também estaria aqui. Infelizmente, parece que aconteceu um incidente de última hora da agenda dele. Infelizmente, ele não está aqui. É uma pena, porque seria um debate riquíssimo. A contribuição do Carlos Henrique, do ponto de vista filosófico, ele hoje talvez seja mais filósofo do que jurista do direito do trabalho. Então, temos reflexões profundas e posições que nós conhecemos e respeitamos profundamente. Eu acho que essa é a riqueza da academia. Esse debate, então, seria muito mais rico, evidentemente. Então, óbvio que vamos sentir muito a falta dele, mas vou fazer o que é possível. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que recentemente o Georges Genor, ele defendeu uma tese de doutorado no Largo São Francisco, exatamente sobre esse tema. Então, ele teve a oportunidade de enfrentar esse tema de uma maneira exaustiva, maneira crítica e propositiva, fazendo propostas muito interessantes, tanto que essa é a tese dele, ou seja, ele apresentou uma proposta para a academia, sugerindo, e foi aprovado com uma banca altamente qualificada, onde se reconheceu que, de fato, havia uma tese, e hoje ele tem o título de doutor pela Universidade de São Paulo. Então, eu acho que ninguém melhor do que ele para exatamente discutir todas essas questões. Agora, eu não sei como é que nós vamos fazer aqui no nosso nesse bate-papo. É um café da manhã. Eu confesso que nem tomei café ainda, só comi umas frutas. Então, eu gostaria de ter Eu um só tomei café uma aqui. xícara de café também. Também tem um café, mas não tem, mas Olha, tudo bem. olha, Mas eu acho professor, que os que nos ouvem certamente estão aí tomando o seu café tranquilamente e desejo que tenham um ótimo café, que é uma coisa hoje que muitos brasileiros não têm. E isso é muito triste. Então, eu queria, Georgiano, pode falar. eu queria primeiro agradecer ao convite da academia, na figura da professora Tereza Nardes, da professora Ione Frediani. Também parabenizar também o presidente Alexandre Alba Belmonte pela iniciativa de conseguir fazer com que a academia adentre o universo virtual, ainda mais nesse contexto tão difícil de pandemia que a gente está vivendo, conseguir levar adiante o projeto, né, de expandir a academia, né? Sem dúvida, esse período de pandemia está sendo um desafio para todo mundo, né, se reinventar. Então, a academia está de parabéns por essa iniciativa. E também agradecer ao professor Carlos Henrique Bezerra Leite, que está presente, mas por motivos de força maior não pôde, e ao professor Nelson Manrich, grande mestre, né, de estar disponibilizando esse momento aqui para a gente tomar esse cafezinho, né? E eu acho que vale a pena rememorar algumas coisas. Quando eu comecei a me deparar com a tese, você deve se lembrar, tive muita dificuldade para traçar inicialmente o foco, até que eu digo, não, é o hipersuficiente. Porque ele é uma figura que, se você olhar ali só no texto legal, ó, uma pessoa com um nível superior e que ganhe 2 vezes o teto da Previdência Social tem uma maior liberdade de negociação. E o seu contrato vai prevalecer sobre a legislação e sobre qualquer contrato coletivo.
veja, olhando assim secamente, a pessoa vai dizer, bom, tá, tem algumas questões constitucionais aí interessantes para se debater e ponto final. E a questão, quando a gente começa a cascavilhar as coisas, vai aparecendo reflexões sempre muito interessantes. Não sei também se é porque eu vim do constitucional e gosto muito de filosofia, eu também tentei procurar e encontrar esses pontos. E uma coisa e algumas coisas que me chamaram muita atenção durante a época da tese, era tanto os problemas de constitucionalidade que esse modelo que o legislador propôs para o hipersuficiente tem, e há problemas constitucionais, né? E um desafio que eu chamo quase epistemológico que ele põe para o direito do trabalho. Mas vamos primeiro pensar aqui Isso aí, na questão Gel, constitucional. exatamente o que eu ia falar para você, Gel. Talvez tenha algumas pessoas que nos acompanham, provavelmente já ouviram falar, e podíamos fazer de uma forma didática e apresentar quem é esse senhor hipersuficiente, como é que ele foi introduzido na reforma, o que está dito lá no 444, parágrafo único, e qual é o impacto, só para introduzir, talvez, isso, para depois a gente mergulhar a fundo, como você já está sinalizando muito bem. Com certeza. A ideia de um trabalhador hipersuficiente tenta dar uma maior liberdade de negociação para o trabalhador, para um tipo de trabalhador, né? No projeto, o Poder Legislativo, o relator do anteprojeto da reforma, tinha a intenção de focar num grupo de aproximadamente, eles mencionam lá o percentual de 1% dos trabalhadores, mais ou menos, que é uma classe de profissionais que tem, primeiro, nível superior, tá? E que tem um ganho salarial mais elevado, que a legislação estabeleceu em 2 vezes o teto pago pela Previdência Social. Um trabalhador que tivesse essas duas... 12 mil reais. Quase 12 mil reais. Pelo menos há uma variação de ano a ano. Passa um pouquinho, está em torno de 12.200. Todo início de ano eles fazem a atualização, o Ministério da Economia faz a atualização do teto. Sim. Então, esse inclusive é um ponto importante, porque todo ano eles fazem uma pequena variação. Então, um trabalhador com essas características, de fato, se a gente for olhar no mercado de trabalho, são um grupo de trabalhadores mais diferenciados, né? São trabalhadores que não é a maioria do trabalhador brasileiro não ganha nem perto disso, mas são figuras que podem estar tanto no topo das empresas, quanto em posições intermediárias, ou até mesmo profissionais que não têm liderança dentro de uma instituição empresarial, mas que tem uma importância, o seu trabalho é relevante, ou o valor que eles agregam no processo empresarial é importante e eles ganham um bom retorno. Esse tipo de trabalhador ganha da legislação o direito de ter uma maior liberdade para negociar os termos do seu contrato de trabalho. Então, esse é o ponto que você está colocando aí. Ou seja, qual é a tradição do direito do trabalho? É dizer o seguinte, que o empregado pode negociar com o empregador tudo aquilo que ele quiser livremente, desde que não contrarie a lei. Então, nós partimos do pressuposto de que a CLT, que é a lei a que nós estamos nos referindo, é o piso mínimo, é o piso, é aquele conjunto de direitos mínimo que a empresa tem que cumprir e observar. Quer dizer, se as férias são de 30 dias, a jornada é de 8 horas, o descanso semanal, etc., etc. Então, nós temos um código de trabalho, que é a CLT. A CLT apresenta o conjunto mínimo dos direitos que o Estado assegura ao trabalhador dentro daquela visão do Estado protecionista, intervencionista, e o trabalhador pode negociar apenas aquilo que for a mais, aquilo que for mais vantajoso, uma reformatio in melius, nunca uma reforma para piorar, né? Para piorar. Então, essa é, digamos assim, traço tradicional, né, professor? Trabalho.
porque se parte do pressuposto que há uma desigualdade tão grande entre empregado e empregador que o empregado precisaria ser sustentado em sua liberdade para que a sua liberdade tivesse mais força em face do empregador para negociar. Porque se ele não tivesse esse padrão mínimo, ele começaria negociando com quem? Devendo já, provavelmente. Para ele de graça, ou tendo que pagar para trabalhar. Né? Sei Exatamente. lá. Mas falam isso. É o papel de proteção do direito do trabalho. Isso, agora, como o senhor bem colocou, era a tradição na legislativa. O que a reforma veio dizer é o seguinte: será que todos os trabalhadores estão nessa mesma situação, onde há necessidade dessa intervenção do Estado, que impede, digamos assim, que ele tenha um espaço para livremente negociar outras condições de trabalho, mesmo quando contraria a própria CLT? Esse é o ponto. Não é? E aí se chegou à conclusão que sim. Não é? Ou seja, que se existe algo de precioso para o trabalhador, ele dispor da sua vontade. Então, como é que ele não pode dispor da sua vontade? Todo trabalhador também é um consumidor, é um chefe de família, ele vai alugar um imóvel, vai comprar um carro, etc., etc. Então, ele vai praticar atos da vida civil, onde ele vai ter que manifestar a sua vontade, mesmo que ele ganhe salário mínimo, ele vai fazer um empréstimo, e aí, então, ele vai manifestar a sua vontade e vai cumprir o que foi acordado, e se não cumprir, haverá sanções. Só que no direito do trabalho se parte de uma lógica diferente, que ele não tem essa capacidade, que ele não pode dispor. Já se pressupõe a deficiência do trabalhador nesse aspecto, nessa capacidade de negociação, né? Ou seja, você não vai poder negociar algo que pode lhe prejudicar, pelo menos do ponto de vista legal. Exatamente. Né? A lei ela põe esse piso muito fechado. E o hipersuficiente ele quebra um pouco isso. Isso. Então, a reforma veio, exatamente o que você falou, veio quebrar isso, veio introduzir uma porta onde determinados trabalhadores, por serem diferenciados por alguns critérios objetivos, eles poderiam, então, ter um tratamento diferenciado em face do empregador, onde aquela legislação não se aplicaria necessariamente. Ele poderia modificar, não apenas para melhorar, mas sim também para piorar dentro de um conjunto, evidentemente, que fosse equilibrado para ambas as partes, dentro da força que cada uma das partes teria. Exatamente. A legislação, ela identifica esse trabalhador, o critério utilizado, como já citamos, né, diploma de nível superior e 2 vezes o teto da Previdência Social, e se ele tem essa característica, ele pode acordar um contrato de trabalho que reduza garantias previstas em lei. Claro que não é todas. É basicamente aquelas que estão no 611-A, que são as mesmas condições que o contrato coletivo, que o sindicato poderia negociar em acordo com a convenção coletiva. Então, o que acontece? A legislação diz, olha, você pode negociar para reduzir certos direitos, porque você é um trabalhador diferenciado. Né? O que me chama, uma das coisas que chama a atenção é que, como o senhor mesmo falou, o direito do trabalho ele é classicamente direito protetivo. E a forma que o legislador entende de proteger o trabalhador, prevendo direitos e dizendo, isso não pode ser alterado para piorar. Você pode alterar para melhorar. Quer dar 60 dias de férias? Tudo bem, mas menos não pode. E o trabalhador hipersuficiente, apesar de problemas que a forma como foi introduzido, no meu entender, tem, ele provocou uma mudança de paradigma nesse sentido. Dizer assim, olha, o direito do trabalho também pode ser algo mais negociado. A gente pode ampliar as situações de negociação, pode dar mais liberdade para o trabalhador negociar. Então, por esse ponto de vista, você colocar no interior de uma legislação tradicionalmente protetiva, tradicionalmente intervencionista como a nossa, a hipótese, olha, vamos dar maior autonomia negocial, isso desafia
a lógica do sistema da legislação trabalhista. Então, isso é um ponto que chamou muita atenção à época. Então, me parece que o debate, quando envolve a questão do hipersuficiente, é um debate que, no fundo, nós colocamos na mesa duas questões que parece que são contraditórias e se debatem. De um lado, o que eu tenho? Eu tenho uma visão, digamos, flexibilizadora, uma certa flexibilização, versus aquilo que nós falamos de proteção, né? São esses dois pontos que estão aqui sendo colocados. E aqui, para a gente talvez avançar, porque não vamos ficar discutindo, eu sou a favor disso, por favor. Não é essa a questão, nós estamos discutindo aqui do ponto de vista acadêmico. Nós temos que partir do pressuposto que tanto o trabalhador hipossuficiente quanto o hipersuficiente, aliás, já se você puder depois comentar sobre a terminologia, se te agrada ou não, só para a gente depois retomar essa questão. Tanto um quanto o outro são pessoas. O centro do direito do trabalho é o homem, é o ser humano. E hoje nós temos essa visão antropocentrista, essa visão que nós recuperamos lá de Filadélfia. Ou seja, que o trabalho não é mercadoria. O que nós preservamos é a pessoa humana do trabalhador, que também é um cidadão, a sua saúde, a sua integridade, a sua dignidade. Quer dizer, é isso que nós estamos colocando na mesa, não é? Então, Gel, eu pergunto para você, esse debate, para você, tem sentido? Como é que eu consigo avançar? Quando eu digo no 444, parágrafo único, que é o que nós estamos discutindo, que introduziu pela reforma a possibilidade desses trabalhadores se colocarem numa posição diferenciada dos demais e negociarem algumas questões de uma maneira em patamares diferentes, inclusive contrariando a lei, né? Se isso afeta ou não essa questão que nós estamos debatendo aqui, tá certo? Então, essa a provocação que eu faço para você agora. Se eu entendi corretamente o questionamento... Já eu acho que está sem som. Oi, alô? Agora está com ouvindo? som. Eu acho que esse microfone aqui, isso aqui deixa pós-corpo na edição. Eu tenho Às que falar vezes é a nossa alto, salvação, viu? Às vezes é a nossa salvação, Não, você não sabe edição, a resposta, olha, né? edição. Quando eu estudo cinema, o pessoal fala, edição cria os sentidos. O sentido é criado na edição. Bom, eu te joguei agora numa fogueira, Gel. Vamos lá. Tá, vamos ver se eu entendi o ponto. Qualquer coisa, refaz. Não, eu falei assim, eu estou falando de que nós temos digamos assim, uma tensão entre uma visão de flexibilização e uma visão e flexibilizadora. Mas, ao mesmo tempo, eu centro o direito do trabalho na pessoa do trabalhador, na pessoa humana do trabalhador, na proteção dos valores fundamentais dele como pessoa humana, como cidadão, a sua saúde, a sua integridade. E aí eu pergunto, isso faz diferença dele ser hipo ou hiper? Eu captei a questão. Olha, eu não quero te colocar contra a parede. Não. Eu estou aqui passando várias coisas na mente aqui. Eu vou fazer como faço meus alunos. Eu vou falar várias coisinhas aqui e vamos ver se... Você tem uma tese de 500 páginas. Então você não diga aí. Pelo amor de Deus, você tem lá até uma proposta maravilhosa, que depois eu queria ouvi-lo, que talvez o legislador não devesse usar aquele caminho que ele usou, dos dois critérios, sim, uma outra questão do posto que ele ocupa dentro da empresa. Mas antes, se você quiser falar um pouco sobre isso, porque nem tem resposta. É uma coisa assim que eu acho que é algo que, se não for assim, o direito do trabalho não tem sentido. Como assim que eu vou desprezar o valor fundamental do hipersuficiente? Não tem sentido. É como dizer assim, olha, você atravessando o rio, o ar lá fica... O ar é o mesmo. O rio, ele atravessa os continentes, é a mesma água. Então, não estamos falando de coisas diferentes. Da essência, não. Quando eu estava
me debruçando sobre o parafúndio 444, mais de uma vez eu me perguntei assim, será que essa figura está saindo das cercanias do trabalho? E assim, se você falasse, se respondesse sim, está saindo, significaria o seguinte, olha, só é realmente direito do trabalho e só é mesmo proteção ao trabalhador se tiver ali na letra da lei, escrito os direitos, o trabalhador tem que aceitar aquilo ali e não pode negociar. Só para melhorar. E eu pensei, não. A base que dá natureza para o trabalho não está simplesmente no corpo da CLT. Está na base constitucional de garantias mínimas do artigo 7º, tá, que garante a dignidade da pessoa humana, e nos seus princípios. E princípios, eles se aplicam de formas mais laças, né? Sendo, como o próprio Dworkin já falava, aplica-se no mais ou menos. Princípios não são tão rigorosamente aplicados. E eu digo, não, ainda tenho aqui no parafúndio 444, na figura do hipossuficiente, estão as garantias do artigo 7º da Constituição. Isso aí não pode negociar. Então, há uma garantia mínima de proteção. Eu acho que o direito do trabalho, ele se garantiu o mínimo, um piso que diz, olha, aqui tem um mínimo de dignidade do trabalhador, se ele tiver essas garantias, dá um respiro para ele, eu acho que a gente consegue dizer, olha, nós temos aqui uma área trabalhista. E, claro, eu ter um conjunto principiológico, o princípio protetivo nesse aspecto é muito importante, que permita uma interpretação que proteja o trabalhador. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu não acho que o direito do trabalho, para ser protetivo, não tenha que impedir formas de negociação mais abrangentes. Eu acho que o direito do trabalho pode se abrir mais, pode dar uma maior autonomia para os trabalhadores, tá? Sem com isso, perder nem o caráter de garantir dignidade do trabalhador, nem perder sua natureza tradicional de proteção. Desde que a legislação consiga identificar com clareza aqueles trabalhadores que têm, de fato, melhores condições para negociar do que outros. Tem figuras que você tem que dar proteção, não pode deixar em aberto. São trabalhadores que têm maior dificuldade de negociar, outros não, outros são figuras que teriam até interesse de negociar e flexibilizar certos termos da legislação trabalhista. Não sei se eu respondi o questionamento. Não, perfeito. Porque eu ia lembrar você também, Gé, o seguinte, os grandes executivos, esses trabalhadores que trabalham nessas grandes empresas, CEO, outras funções mais elevadas, e somente aqueles que vêm de fora para cá, ou mesmo aqueles que são contratados aqui por multinacionais, a CLT deles qual é? A CLT deles é uma carta de oferta de emprego. Ali tem o conjunto de vantagens que a empresa oferece para aquele empregado, que aquele empregado negocia com aquela empresa. Isso já acontece desde que nós temos esses executivos, isso muito antes da reforma de 17. Então, veja, ali está o compromisso que os dois vão assumir. A CLT para eles não tem um valor como tem, por exemplo, para um trabalhador que vai ganhar o salário mínimo, tem uma execução uma função mais humilde dentro da empresa, né? E aquela carta de oferta de emprego é a CLT deles. Ali ele vai dizer que ele vai ganhar quantas remunerações, como é que vai ser o abono, quantas viagens ele vai ter, etc, etc. Então, evidente que nós estamos falando aqui dos grandes executivos. Agora, então, já quero provocar você nesse sentido. Qual é a ideia que você tem, então, na verdade, se haveria um equívoco do legislador em se utilizar desses dois critérios, se, então, que outros critérios o legislador poderia utilizar? Então, nós estamos falando de quê?
de que houve um avanço, mas o caminho adotado talvez não tenha sido o melhor, porque o critério da remuneração é um critério relativo, porque quando chega passando 1 centavo, ele passa a ser hipersuficiente, abaixo daquilo... Então, essa linha, como assim? Né? Ele, de repente, e aí ele, quando aumenta de novo o piso da Previdência, então ele fica abaixo da linha da hipersuficiência, e aí então ele já volta a ser normal, e aquilo que negociou não vale. Então, ou você... Então, isso não seria adequado, mesmo porque também o título superior hoje tem cursos técnicos que são muito superiores a curso superior, onde a pessoa tem uma formação muito mais profunda, às vezes, do que um curso que ele fez de administração numa escola da esquina, onde ele, digamos assim, comprou o diploma, né, para continuar sendo caixa de supermercado, com todo o respeito, né, mas ele tinha um sonho de ser universitário para continuar fazendo o que ele sempre fez. Então, o título superior não deu para ele aquela vantagem que o legislador imaginou que ele teria para ser hipersuficiente. Mas eu sei que você tem uma proposta diferente, isso que eu queria ouvi-lo. Um passinho antes de falar efetivamente da proposta que a gente tinha feito ali na tese, o que é que a gente identificou de falha, assim, tentando ser bem sucinto, no parágrafo único do 444? O professor já traçou bem essas questões. Nós temos uma questão salarial que muitas vezes não reflete a realidade de uma pessoa realmente com poder de negociação maior, fora que esse teto ele vai variando ano a ano, porque há atualização, e há o problema também de repente, o Ministério da Economia não fazer atualização. E aí você teria defasagem no valor do hipersuficiente. Então, esse critério salarial ele é muito movediço. O critério do diploma, para mencionar um problema que eu vejo nele, ele viola o artigo 7º da Constituição, inciso 32, lá, que impede a diferenciação do trabalho manual, técnico e intelectual, pelo menos do meu ponto de vista. Então, só para citar 2 problemas que esse documento traz. E o outro, que eu acho que é central para a gente chegar na proposta, é que há um risco grande de se abarcar dentro desse grupo pessoas que, na prática, não teriam um grande poder de negociação dentro da empresa de fato. Temos para seriam figuras que realmente fragilizadas, que necessitariam de proteção. Aí foi o que eu até comentei na época na tese, ou seja, viola o princípio da igualdade. Quando a gente olha para os outros países, a gente percebe que há legislações que flexibilizam isso, que diferenciam classes de trabalhadores. A gente trabalhou na tese em termos de Espanha e Itália. E esses países me permitiram trazer uma formulação de uma proposta na tese, que é de repensar um pouco a legislação atual sobre o hipersuficiente. A gente precisa ter uma maior precisão na identificação de quem são os trabalhadores hipersuficientes. E o que a gente nota é que é muito mais preciso se eu observar a estrutura da empresa. Se eu observar dentro da empresa quais são aqueles trabalhadores que têm um poder diretivo e baixa subordinação. Ou seja, alguns chamariam de altos cargos, os altos executivos, o diretor da empresa. Essas figuras, eles têm uma posição muito privilegiada que eles, muitas vezes, na prática, já nem têm um contrato sujeito à legislação trabalhista. Na prática, é um acordo entre eles e a empresa. E você tem na própria estrutura da empresa outros níveis de hierarquia de pessoas que podem não ser tão poderosos quanto os CEOs das empresas, mas têm um poder diretivo importante e ganham muito bem. Então, na tese, eu até proponho, olha, vamos seguir vamos repensar a ideia de um trabalhador hipersuficiente,
focando numa coisa mais precisa, porque o artigo 444, o parágrafo 444, como está redigido hoje, ele tem o problema de abranger genericamente os trabalhadores. Tá? Qualquer um que entrar nesse conceito poderia ser hipersuficiente e negociar livremente. Então, você faz um primeiro movimento, no meu entender, que a legislação deveria fazer. Colocar na legislação o critério de acordo com a posição hierárquica que a pessoa ocupa na empresa. Indicando, olha, os altos executivos, os CEOs das empresas, esses vão poder negociar com muito mais liberdade. Tá? Agora, isso não é o que o legislador pensou. Isso foi uma coisa que, quando estava ali redigindo a tese, me deparei. Digo, opa, o legislador ele não queria atingir esse grupo específico. Ele foi mais genérico. E aí, quem me deu uma luz foi a legislação italiana, que ela tem a figura dos altos quadros, dos altos executivos, mas permite negociações, delega, para a negociação coletiva a definição de quem estará nesses altos quadros. E aí foi o que eu propus. Olha, você define o hipersuficiente como altos executivos, e eles já teriam uma permissão para negociar amplamente, e os sindicatos, através da negociação coletiva, poderiam reconhecer outros níveis de funcionários das empresas, de empregados das empresas, como hipersuficientes. Ou seja, você delega, você diz, olha, eu tenho esse grupo aqui que está liberado para negociar amplamente. Se tiver outros tipos de funcionários no estudo empresarial e o sindicato defender nesse sentido de, olha, não vamos ampliar para essas figuras, ampliaria. Você seria um meio termo que, no meu entender, conseguiria abarcar o lado mais amplo e genérico do parágrafo 444, sem ter os problemas que ele carrega. Claro, outros poderiam ter outros problemas, certamente, mas a gente está falando do direito. O direito ele tem sempre algum problema de aplicação. Rogel, então seria o caso de a gente revisitar o artigo 62, quando fala lá no inciso dos ocupantes de cargo de gestão. Né? Então, nós estamos falando aqui não de quem tem um salário mais elevado ou um título universitário, e sim quem tem um cargo dentro da empresa de gestão e exerce o poder e faz, às vezes, do empregador. Quer dizer, esses, na tua visão, talvez deveriam ser tidos como os hipersuficientes. Porque, veja, eu posso ter numa grande empresa muita gente que ganha acima de 12 mil com título superior, mas não ter poder de gestão nenhum. Não é? Ao contrário, numa pequena empresa, alguém que tem o cargo mais importante dentro da empresa ganha, às vezes, até abaixo de 10 mil. Mas ele é que tem, efetivamente, exerce o poder ali dentro, porque é ele que faz, às vezes, do empregador. Eu acho que é nesse sentido sim, que você está dessas colocando... pequenas empresas, como eu digo, nessas pequenas empresas, mesmo o cara ganhe, sei lá, 7 mil reais, 5 mil reais, mas a empresa é pequena, às vezes esse gerente, ele tem uma importância muito maior do que um alto executivo. Porque o alto executivo ele está no topo da cadeia alimentar da empresa, mas as funções são pulverizadas. E vendo uma pequena empresa, aquele gerente ali sabe melhor do que o dono da empresa alguns procedimentos. O legislador espanhol... Desculpe, João. O legislador espanhol também, nesse sentido, tem uma contribuição importante para nós. Eu sei que se fez referência importante a isso, né? Mas, o tempo está indo para o final. Eu não queria ficar assim muito focado nisso, porque eu fico pensando o seguinte: nós temos uma transformação tão profunda do direito do trabalho. A pandemia agora colocou em choque, digamos assim, em evidência, melhor dizendo, a importância do direito do trabalho, o direito do trabalho de se recriar, dele se refundar, né? De ele
superar essas crises e encontrar respostas para as novas realidades. Nós já estávamos sendo fustigados, digamos assim, por questões da maior importância, como transformações de ordem tecnológica, os impactos que isso impuseram aos empregos, a própria, digamos, mudança, o aumento da faixa etária, aumento de expectativa de vida das pessoas. Nós temos hoje uma população mais idosa. Toda a questão do meio ambiente, que eram fatores que já estavam impactando o direito do trabalho de maneira muito profunda. A pandemia, ela veio, então, colocar isso numa evidência muito maior, e nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de um processo de mudança. Nós estamos no meio desse processo. Nós não conseguimos entender direito o que está acontecendo e não conseguimos imaginar para onde iremos exatamente. Mas nós temos esses fatores que já impulsionaram, digamos assim, essas mudanças. Nós temos notas, assim, notícias do Fórum Mundial, por exemplo, que publicou recentemente agora um relatório dizendo que até 2025, veja, serão eliminados 85 milhões de empregos. Isso graças à automação. Mas a automação também será responsável pela geração de 97 milhões de empregos. Olha aí, é uma coisa fantástica. Empregos que são destruídos, mas outros novos surgirão. E, ao mesmo tempo, pelo relatório do Fórum Mundial, eles entendem que 50% dos trabalhadores deverão ser requalificados, né? E 40% das atuais habilidades, né, tidas como essenciais, irão mudar. E aí eles apontam quais seriam as novas habilidades dos trabalhadores que eles vão ter que adquirir. Estão colocando um cenário muito curto, 2025. Né? Veja, aprendizagem ativa, resiliência, tolerância ao estresse, maior capacidade de flexibilidade. Então, eu pergunto para você o seguinte: nós estamos falando de um tema estático, de um ponto que parece parado no tempo, quando, na verdade, o direito do trabalho é dinâmico. Existe uma dinâmica nessa transformação profunda do direito do trabalho, e agora mais do que nunca. Eu pergunto para você, se toda essa transformação que nós sabemos que está ocorrendo, nós só não sabemos direito como é que é, não sabemos onde vai parar. Eu pergunto, Jal, qual o teu sentimento a respeito desse tema? Esse tema, ele continuará sendo assim? Ele não terá importância? Ou ele terá uma importância maior ainda? Qual é a visão que você tem a respeito disso? Mesmo porque já nós estamos falando de uma população cada vez menor, que são os empregados. Não estamos falando dos trabalhadores autônomos, de outras modalidades de trabalhadores que nós sequer sabemos qualificar ou enquadrar no mundo do direito, que são os trabalhadores de plataformas digitais. Nós não sabemos se eles são autônomos, semi-autônomos, são empregados, ou semi-subordinados, entende? Então, essa população está encolhendo, hoje é 1/4 no mundo. Né? Agora, o que está aumentando é essa outra população, e lá não se discute esse problema, se ele é hipossuficiente ou hipossuficiente. Então, eu pergunto para você, como é que fica esse tema? Qual é a importância que ele vai ter nesse cenário curto até 2025? Olha, por um lado, a questão do hipersuficiente, o hipossuficiente, enfim, o trabalhador já previsto ali todas as suas regras, fechadinho, tudo já previamente estabelecido pela legislação, ela está sendo cada dia mais chacoalhado por essas mudanças. Eu acho que uma lição que eu pude tirar da leitura do hipersuficiente, pensando primeiramente nesse aspecto, é que, olha, a legislação vai ter que caminhar para uma direção
onde ela consiga garantir algumas coisas, mas dar liberdade seja para o trabalhador e empregador, seja até para o juiz, na hora de aplicar a norma, conseguir adaptar o texto legal para as diversas realidades, porque senão a gente vai ter que ficar toda hora correndo atrás. E as mudanças vão ser muito rápidas. O que eu noto, essas mudanças que estão acontecendo, e que a pandemia ela precipitou muita coisa, é que a legislação ela vai ter que buscar, sim, um grau de flexibilização maior e criatividade. O professor mencionou, só para citar uma coisa que na época da tese me veio muito, tirei alguns dias pensando nisso, mas não tinha nem tratado disso no texto. Mas a gente estudou muito e debateu muito lá sobre as mudanças do mercado de trabalho, o impacto das novas tecnologias. E eu fiquei pensando nesses trabalhadores de aplicativo. Eles não têm garantia nenhuma. Eles não conseguem recolher previdência, não tem. Eles são como se fossem autônomos, mas tem uma empresa por trás lucrando. Não vou aqui demonizar a empresa de forma nenhuma. Mas tem um problema. Aí eu pensei assim, nossa, eu estava lendo na época no livro do Klaus Schwab sobre a quarta revolução industrial, sobre o tal do blockchain, que é um sistema que se usa nas criptomoedas, que, trocando em miúdos, é uma forma de eu fazer por vários pontos da rede e da internet o controle de alguma coisa. Então, se eu vou ter uma criptomoeda, várias pessoas vão ter o registro que eu tenho aquela criptomoeda, aquele Bitcoin. Eu parei e pensei assim, será que não dá para fazer um negócio desse com a carteira de trabalho? O trabalhador ter uma carteira de trabalho estruturada num blockchain, e aí, se ele hoje vai prestar um serviço aqui para o Uber Eats, amanhã para o iFood, depois de amanhã no Rappi, essas empresas já recolherem um pouquinho, nem que sejam centavos lá para a Previdência, para no final do mês ele ter um recolhimento da parte patronal? Será que não tem uma tecnologia para desenvolver isso? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, até para fechar? O legislador tem um desafio, no meu entender, de desenvolver tanto uma legislação que seja protetiva, mas também consiga ser flexível ao ponto de garantir adaptação para as novas realidades. E ele precisa pensar novas soluções. O hipersuficiente, ele atendeu uma questão. Inclusive, tem até problema também com o termo. Ele é bem impreciso. Mas o hipersuficiente, esse 444, parágrafo único, o parágrafo único do 444, ele talvez seja algo que bem residual nesse futuro próximo. A gente tem que pensar realmente de como é que eu vou fazer uma legislação que consiga se adaptar para tanta mudança, garantindo direitos, mas também permitindo negociação e novas formas de solucionar problemas. Tipo essa, como é que eu vou garantir um trabalhador desse que vai para de aplicativo para aplicativo, que ele consiga pelo menos recolher a sua previdência e os seus diversos empregadores também recolhem a parte patronal. Isso é um problema que existe e ninguém pensou aí numa solução. Talvez a tecnologia traga algumas respostas. Muito bem, Zé. Eu acho que nós estamos chegando ao final da nossa conversa, desse café da manhã. Eu quero dizer que fiquei muito honrado de poder participar deste café da manhã. Quero agradecer novamente o convite feito pela doutora Tereza Narras e a professora Ione. Quero cumprimentar novamente o nosso presidente. Quero cumprimentar meus queridos confrades, queridas confreiras, dizer que eu tenho orgulho de pertencer à academia. Aliás, eu devia ter dito logo no começo, né? No começo da apresentação, que meu nome é Nelson Manrich, eu sou da cadeira 49 da academia. Então, não falei no começo, falo ao final, e quero dizer, Zé, que foi um orgulho estar com você. Eu acompanhei você ao longo da sua tese, o seu crescimento, e vejo que a pandemia fez muito bem a você, porque você amadureceu muitas questões novamente. Então, fico assim orgulhoso de vê-lo. Nós não tínhamos mais nos encontrado desde a sua defesa de tese. Foi uma alegria estar com você. Quero cumprimentar pela forma tranquila, pela forma equilibrada com que você coloca. Nós não estamos aqui defendendo A nem B, posição
X nem Y. Nós estamos aqui preocupados com qual é a missão do direito do trabalho, qual é o papel da academia dentro desses grandes desafios que esses momentos tão críticos nos colocam. Então, talvez você queira também fazer a sua despedida. Da minha parte, estou me despedindo. Tenham todos um bom dia e continuem com o seu maravilhoso café da manhã. Agradecer também novamente a doutora Tereza Narras e a professora Ione Frediano pelo convite. Agradecer ao professor Alexandre H. Belmonte também pela liderança na academia. E desejar a todos um ótimo café da manhã, um bom dia e até uma próxima. Bom dia, felicidades a todos. Até mais.